muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência todas as noites às 19 horas aqui pela Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta, 78 na TV fechada ou no YouTube, canal Programa Tricetados, onde você pode rever essa entrevista 24 horas por dia. Não se esqueça de nos seguir, ativar sininho, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Todos os seis, para receber ela, com C de Cristina Mendes, a nossa arquiteta Feng Shui. Oi! Seja muito bem-vinda, querida. Me conta, a casa da gente, ela tem que nos trazer boas energias, né, Cristina? Oi, em primeiro lugar, queria agradecer a recepção Eu que quero agradecer toda essa energia. Ó, a Cristina leu minha mão aqui, foi maravilhosa, só trouxe notícia boa. Então, primeiro assim, para quem quer saber, né, o que eu faço muita coisa. Eu sou arquiteta, sou professora, também trabalho na Assembleia, e eu gosto muito de artes místicas. E eu comecei, já que eu sou arquiteta, né, e gosto de artes místicas, gosto de tarô, de numerologia, todas essas coisas. E desde muito cedo, sempre tinha facilidade para leitura, né, leitura de mão, gosto muito. E aí eu peguei essa minha facilidade e comecei a estudar o Feng Shui, que é assim que se pronuncia, né? O Feng Shui. Desculpa, Cristina, porque realmente Feng Shui, eu pronunciei errado, peço desculpa. Não, você não pronunciou errado, está certo também Feng Shui, porque é uma forma brasileira de se falar. Porque... Tá certo também. O Feng Shui, vamos falar assim. Não, vamos falar o Shui, que é pra gente já vai aprendendo. O Feng Shui tradicional, ele difere, ou Feng Shui, né? Difere do Feng Shui popular, que se popularizou no Ocidente. Ele veio nos anos 70, um mestre que o trouxe, fez uma adaptação para a cultura ocidental, porque ele percebeu que no mundo ocidental havia um pouco de dificuldade de seguir aquelas regrinhas todas de geometria, né, do espaço, porque a gente, no Feng Shui tradicional, a gente usa a bússola, né, nós usamos as direções magnéticas. Então, ele viu que havia uma certa dificuldade, então eles simplificou bastante. Então, eu gosto também, eu não estou falando mal dessa outra vertente, que é uma vertente mais popular, mais fácil, né, que ela prescinde de muita da psicologia, da mentalidade da pessoa, do usuário do espaço. Mas essa que eu estou estudando, a tradicional, ela é muito poderosa. Cristina, vamos começar falando um pouquinho como você chegou nessa arquitetura, né, com essa energia e tal. Você estudou arquitetura fora de Manaus, né? Sim, eu primeiro estudei matemática. Então, daí a minha facilidade com geometria, eu gosto muito. Dei aula também de geometria durante muito tempo. Sou professora de arquitetura, estudei na UFRJ. Ela estudou só na UFRJ, gente, só? Eu estudei na UFRJ. Ela estudou na UFRJ, ela conseguiu o quase impossível que é entrar na UFRJ, no momento que Rio de Janeiro tinha pouco tempo deixado de ser capital federal, né? Ou seja, o Rio de Janeiro ainda tinha a universidade mais concorrida do Brasil. Não é à toa que a UFRJ hoje funciona onde antigamente era a Universidade do Brasil. A UFRJ é mais tradicional, ela vem lá do Brasil Imperial, né? Sim. Então, assim, ela realmente é uma escola muito tradicional. E eu tenho orgulho de ter me formado lá. E depois de casada, já com filho, que voltei para Manaus. Eu saí bem cedo de Manaus e retornei para cá. E exerço minha profissão já há muitos anos. Todo mundo me conhece como arquiteta. Claro. Mas, de uns tempos para cá,
as pessoas também estão me conhecendo nesse meu outro lado, que são das artes místicas, que eu pretendo, né, colocar no dia a dia da vida e, além disso, também na arquitetura. Mas na arquitetura, todo mundo te conhece como arquiteta por vários projetos icônicos que você fez, né? Você pode listar alguns? Olha, eu tive, assim, aqui em Manaus, eu tive muita atuação, digamos assim, na parte de interiores. Participei de muitas amostras de design, como o próprio Casa Cor. Sim. Atuei muito, assim, fazendo muita residência, também na área comercial, projetos comerciais. Chegou a fazer o aeroporto também? Não, eu trabalhei lá. Trabalhei, fui a primeira arquiteta concursada do aeroporto. Eu só trabalhei como coadjuvante, né? Na primeira reforma. Coadjuvante, só coadjuvante. Mas eu só... Essa moça é muito humilde. Não, é verdade, é coadjuvante mesmo. Eu era só de lá, né? Trabalhava na execução. Mas eu saí de lá porque eu queria abrir meu escritório. E fui bem sucedida durante muitos anos, fiz muita coisa e sou bem realizada na minha profissão. E agora eu tô dando esse novo passo, né? Chega um momento na vida da gente que a gente vai ficando mais culto, mais espiritualizado, né? E a gente quer adaptar a vida da gente, o talento da gente para o bem fazer, né? Para fazer o bem. Chegou o momento que você resolveu usar o seu talento da arquitetura para utilizar as boas energias da casa, do seu escritório, do seu trabalho, né, Cristina? Sim. Eu não posso deixar de mencionar, né, o meu professor, mestre Franz, é um excelente profissional. Ele é engenheiro, arquiteto e também estudou, se eu não me engano, astronomia ou alguma coisa assim. Então, assim, é um mestre bem renomado, brasileiro, e já teve muita atuação aqui em Manaus. Eu soube que ele já andou por aqui. E tenho estudado com ele, não só com ele, mas eu estudo várias vertentes do Feng Shui. E eu gostei muito dessa vertente, que é a clássica, que o pessoal chama de escola da bússola, que prescinde... que não prescinde de você acreditar ou não, porque simplesmente é um fato de você observar a natureza e ver como é que é o caminhar do Qi, né, da energia, como é que caminha na construção, e você vai junto com essa energia e não contra ela. É você não brigar contra a natureza, né? Exatamente. É você acompanhar o curso natural. Exatamente. Que é do taoísmo, né? Que é uma cultura milenar chinesa. Agora, Cristina, você é uma pessoa muito espiritualizada, muito culta. Quando que você começou a fazer seus estudos? Porque a bagagem que você tem nessas áreas, né, é assim, surpreendente. É uma coisa recente que você tem se dedicado ou já é uma paixão antiga? É muito antiga. Ah, tá. Porque para a bagagem que essa moça tem, não tem condições de ela ter começado ontem, né? Não, eu comecei a divulgar há pouco tempo, mas eu sempre me interessei por assim, filosofia, eu nunca me conformei com só aquilo que nós ocidentais estudamos. Eu sempre me interessei muito. Por quê? Por que a gente percebe uma paz tão grande numa meditação, por exemplo, ou no Tai Chi Chuan, ou então numa yoga. E a minha mãe era assim. A minha mãe era uma yogini. Ela fazia muitas práticas. Eu lembro eu criança, assim, nos anos 70, ela fazendo as posturas de yoga, fazia pranayama, meditação. Ela sempre deixou livre para nós esse conhecimento. Então, eu gostei de estudar essas coisas. Com certeza introduziu vocês nos conhecimentos de um mundo diferente, né? De um mundo mais espiritualizado. Verdade, uma abertura muito grande. Então, assim, eu me interessei por budismo, aí eu comecei a estudar o budismo já faz
há uns bons anos, mais de 10 anos, e tibetano, né? Budismo tibetano. E também, mas eu sou cristã, né? Não, sim, entendo. Gente, uma coisa é religião, outra coisa são as suas curiosidades, Sim. os seus estudos, a sua dedicação. Eu amo estudar comunicação, amo estudar história, mas isso não é minha religião. Sim. Né? É só explicando para as pessoas, né, entenderem. E assim, as artes místicas é tipo um fio que você vai puxando e uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra. E eu tenho muita facilidade mesmo para aprender. A Cristina é surpreendente. Cristina, a gente vai falar sobre arquitetura, mas a gente pode falar um pouco sobre quiromancia? Claro. Gente, é surpreendente a capacidade dessa moça. Faz fila na Feira Mística do nosso querido Lúcio. E eu vou estar lá, tá? Vai estar lá? Vou tá Aliás, lá eu gostaria de elogiar esse chale maravilhoso, tá? Obrigada. Esse chale chiquérrimo, maravilhoso, que com certeza é oriental, né? Eu adoro. Não, esse foi um presente da minha cunhada, assim. Eu adoro esse chale. Esse presente ela trouxe de Madrid, eu acho. Da Francine? Olha, Francine, meu amor, parabéns pelo bom gosto. Sempre me dá uns presentes assim. Esse chale está maravilhoso. A pessoa olha aqui, a pessoa assim, é impressionante. O meu sangue de espanhola. Deve ser. Né? É uma característica minha. Eu sempre uso chale. Eu tenho coleções, né? Então, lindo, ela sabendo que eu gosto. Lindo. Ela um tecido, é uma espécie de uma organza brocada. Exatamente. É uma coisa linda. Parabéns, Francine. Obrigada. Então, assim, a quiromancia é uma coisa muito minha, tá? Eu vou falar para vocês que muito cedo, tipo assim, com 15 anos, eu acho, eu tive um sonho, e de lá daquele sonho, assim, eu tive um sonho que uma pessoa vinha aparecer para mim no sonho, uma pessoa muito bonita, muito bela, e naquela época eu devia estar influenciada pelo hinduísmo, porque eu estudava muito sânscrito. Naquela época eu gostava muito de hinduísmo, mantras. Então era uma indiana que aparecia para mim, toda de branco, e ela lia a minha mão. E ela me falou uma coisa muito importante que eu estava querendo saber naquela época. A gente vai deixar o mistério no ar e no próximo bloco a gente fala mais sobre isso. Tá bom. Gente volta já já. Voltando nesse segundo bloco aqui com a arquiteta, a espiritualizada, a terapeuta Cristina Mendes. E eu interrompi e deixei um mistério, né? Sim. Da história como a quiromancia apareceu na tua vida. A gente já puxou as poltronas, estamos mais pertinho aqui, que ela vai contar como a quiromancia apareceu na vida dela e ela vai fazer a leitura da minha mão, gente. Vamos ver o que a quiromancia pode falar, né? A respeito. Assim, primeiro eu vou terminar, né? Que eu comecei a contar e ficou no ar, né? Então, assim, eu tive esse sonho e ela me respondeu algo que eu precisava saber. Aí eu acordei com aquilo, mas eu sempre tinha preconceito, né? Naquela época, muito menina e tal. Aí eu pensei, eu vou começar a estudar. Como a minha mãe é uma intelectual, a gente tinha uma biblioteca, aquela época dos livros, né? Sim. Aí eu peguei um livro lá e comecei a ler sobre, aprendi algumas regrinhas, mas eu tenho muita facilidade. Eu percebi que depois desse sonho, é como se abrisse em mim uma facilidade para a leitura de mãos. E isso virou um hobby meu. E aí, na primeira feira que eu apareci lá, que o Lúcio me convidou, eu estudei tarô, tá? Eu estudo tarô, olha só. Não, gente, ela estuda há muitos anos, tá? Isso com 15 anos de idade, foi que ela teve o primeiro
start. E ela vem estudando até hoje, Sim. né? Aí, E participa de grupos e tudo. Aí na feira eu me inscrevi lá como tarô, né? Para tarô e astrologia, que eu também estudo astrologia. Para fazer mapa astrológico, faço mapa astrológico, mapa numerológico. E aí, nos intervalos, eu comecei. E eu falei, Lúcio. O Lúcio falou, Cristina, eu soube que tu lê mão, porque eu estava lendo mão dos colegas que estavam lá, né, na feira, os tarólogos e tal, estava lendo mão deles. Aí pronto, o Lúcio falou, Cristina, tu já tem 3 pessoas para ler a mão. É o quê? Mas eu não cobro isso, porque para mim é um dom, eu não cobro. Aí eu resolvi colocar a quiromancia como me conectar com a pessoa antes de fazer os mapas ou o tarô, eu me conecto, e assim que eu atendo a pessoa, eu me conecto com a leitura da mão, com a energia da pessoa, eu me conecto assim. E aí ficou desse jeito o meu atendimento. Aí eu falei para ela o seguinte, Cristina, tu não vais conseguir ler a minha mão, porque a minha mão tem um calo de lápis, de caneta, bem aqui. Né? Aí ela falou, antes disso ela me falou, você é escritora, né? Eu, Vamos lá. Cristina Mendes. Então, a mão, primeiro assim, a mão primeiro a gente olha o dorso, né? Então ela é uma mão típica, cônica, ou artística. Estou falando já porque eu estudo isso sob a luz da quiromancia védica, que vem da cultura védica indiana, que é diferente da quiromancia que a gente vê dos ciganos. É outro tipo de quiromancia. Gente, não... É completamente diferente. Então, é um estudo mesmo, né? Ela então, é um estudo, deles é aprendido entre gerações. É mais intuitivo. Que era como eu fazia quando eu era bem nova, era por intuição, né? E depois eu comecei a estudar. Então, assim, a mão de Trícia é uma mão artística, que a gente chama mão cônica. É uma mão suave, ela não é uma mão dura, muito pelo contrário. Então, se demonstra... É uma pessoa muito sensível, que tem sensibilidade artística, é uma pessoa que tem suavidade no trato com as pessoas, não é uma pessoa que vai ser agressiva de maneira nenhuma, tem muita sensibilidade. O único porém aqui que eu preciso... Lá veio o porém. Lá veio o porém. Não, eu preciso te avisar. Só toma conta de você não absorver muito a energia ruim dos outros, porque você é muito... Você deveria ter me falado isso há muitos anos, porque, olha, eu venho absorvendo tanto que eu já estou uma esponja. Eu sei como é que é. Então é isso, tu tens uma mão típica de artista. Olha. Aí quando eu viro a mão, aí eu vou olhar mais a dentro. Agora, gente, um comentário, desculpa te interromper. Que mãos lindas dessa moça. Que mãos lindas. Obrigada. Então, a minha já não é diferente da sua. Eu tenho um pouquinho da cônica também. Eu também gosto de desenhar. Eu tenho uma veia artística, sou arquiteta, né, e tal. Mas eu sou muito questionadora. E a minha mão é uma mão filosófica. Já é uma mão mais feinha, mais dura. Feia nada. A mão dela é linda. E agora o detalhe é o seguinte. Eu sempre tenho as unhas longas, a mão é bem feita, e justamente no dia que a minha mão aparece, ela está do jeito que veio ao mundo e toda ruída. É a Lady Murphy. Não, mas assim, a melhor maneira de ler a mão é desse jeito, sem estar pintada, porque desvia a atenção, né, do quiromante. Então, tá ótima para leitura, tá perfeita. E aí, a gente vai olhar os seus montes, né? Primeiro a gente vê o dorso, a gente vê também as proporções dos dedos. Por exemplo, o seu dedo mindinho, ele é um dedo de comunicadora, que é perfeitamente... Olha a outra aí nos bastidores, olhando a mão dela. Meu Deus do céu. Uma coisa assim que chama a atenção, que você tem 2 montes, um monte de Júpiter e um monte do Sol bem proeminentes, ou seja, você é uma pessoa de brilho, o monte do Sol te dá muito brilho. Gente, eu já tô me sentindo aqui. Te dá muito brilho. E o de Júpiter é de líder, né? Tu tem assim uma liderança nata. Gente, adorei. Olha, pessoal, a partir de hoje, eu quero que vocês sejam liderados por mim dentro de casa. Tá?
E a gente vê os sinais. Depois disso, a gente vai ver as linhas, né? As linhas, como elas se comportam. O que chama atenção. Eu vou falar uma coisa para vocês. Uma leitura de mão, ela não é definitiva. Vocês sabiam que as linhas mudam? O formato não, porque é uma coisa genética, né? Sério? A linha as linhas mudam. E isso eu já vi acontecendo na minha própria mão. Então, se você começar a observar a sua mão e que tem a ver com comportamento, então tem linhas que elas mudam mesmo com os acontecimentos, engraçado, os comportamentos. Cristina, que eu olho para minha mão, eu vejo só uma letra M. E você vê tantos detalhes, né? É muito impressionante como é uma ciência de verdade. Né? Inclusive na quiromancia védica, o nome, se for traduzir, é a astrologia da mão. O nome em sânscrito, né? Que é Hasta Jyoti, que Hasta quer dizer mão e Jyoti quer dizer o brilho das estrelas. Gente, eu não tenho nem cultura para conversar com essa mulher. Então tá. Aí, se eu tiver muito professoral, me fala. Porque não, gente, não imagina. Me avisa, porque eu sou muito professoral. Adoro ensinar. Inclusive, meu sonho é fazer uma escola de artes místicas um dia, quem sabe. Olha, quem sabe, né? E aí, a gente percebe na sua mão vários sinais auspiciosos, né? A gente percebe uns sinais que são muito bons, que é um tal de um peixinho, tá? Gente, essa do peixinho é maravilhosa, olha só. Ela estava lendo a mão de uma pessoa e disse assim, meu Deus, você tem um peixinho. E aí eu olhei e ela me mostrou o formato do peixinho. Aí disse assim, o peixinho quer dizer o quê? Sorte, riqueza, alguma coisa assim. Dependendo da posição onde ele tá, ele vai trazer um brilho a mais de sorte para aquele departamento. Aí eu entrego a minha mão para ela, ela disse, mas você também tem 1, 2, 3, 4, 5, tem um aquário. 6. Aí eu falei, para, senão eu vou me sentir. Tem um aquário aqui. Eu tenho um aquário. Aí eu já comecei a ver aqui embaixo, aqui fui subindo. É claro que eu tô lendo muito superficialmente. O ideal é a gente marcar um dia. Não, aliás, isso aqui é só uma brincadeira para dar um gostinho para as pessoas, para saber de que é possível você fazer uma leitura, né, de como aquela pessoa tá espiritualmente, o que as linhas da mão podem dizer para a vida, na verdade, sobre o caminho, às vezes. O princípio é o mesmo, por exemplo, de um mapa astrológico. A diferença é que o mapa astrológico ele é mais complexo, porque são as estrelas, né, o do céu, são os astros. Aqui a gente tem um verdadeiro mapa astrológico na mão. Mas o que eu fiquei mais impressionada, desculpa te interromper, foi a linha da vida interrompida da tua irmã. Ela contando que aos 5 anos de idade, ela quase perdeu a vida. Foi afogamento? Sim, não. Foi um episódio de um soro que ela tomou e aquilo... Uma reação alérgica? Teve uma reação alérgica, teve uma parada cardíaca. Foi uma coisa assim. Gente, muito impressionante aquela história. E ela tá... E a linha da vida dela está interrompida justamente no momento da infância, né? Sim. Nossa, é uma coisa assim... Aí, minha filha, se eu estava cética, nessa hora eu comecei a acreditar em tudo. Que na verdade, por isso que assim, eu até criei um espaço chamado Astroalquimia da Cris. Tá tudo interligado, que é pela alquimia, né? O arroba é... Astroalquimia da Cris. Tem algum ponto? E o Feng Shui, eu vou trabalhar no Cristina Mendes Arquiteta, que eu vou separar, né, os assuntos. E eu comecei a colocar lá coisas de astrologia e tal, não tem quiromancia, mas daqui a pouco... Quiromancia, gente, vai ter. Quiromancia é aqui em primeiríssima mão para vocês, tá? Até porque a Cristina é uma pessoa que é referência na área de arquitetura e tudo mais e tal. E ela meio que escondia esse lado dela. Era um lado muito... Eu tive que convencê-la muito a vir aqui expor, né? Esse teu lado sensível. Mas assim, eu tô muito apaixonada por isso. Tu me pegou assim numa época que eu tô... Sabe quando tu tá apaixonada por um assunto que você tá estudando? E pra mim, assim... Cara, ela me deu cada dica quando ela foi fazendo a leitura, né? E
Eu posso te fazer um pedido? Claro. Tem uma pessoa ali que tá assim, com a mão o tempo todo. Pode dar só uma palhinha pra ela não ficar desesperada? Vem pra cá, Pri Negreiros! Então tá, vamos lá. Senta aqui, Pri. Tô curiosa, gente. Então, senta Eu vou aqui. entregar aqui o microfone pra Pri Medeiros. E eu vou dar um tempinho aqui, porque... Então, bora Tô lá. nervosa, minha vez. Bom, primeiro a gente vê o dorso da mão. Você tem uma mão de uma pessoa que leva a vida com muita positividade, você não complica as coisas. A tua mão é uma mão, assim, daquelas pessoas que são do fazer e não do ficar pensando. Você vai e faz. Você não fica elocubrando, será que eu faço, será que eu não faço? Ou tipo eu que sou filosófica, que vou questionar e vou analisar. Então, tipo assim, eu me interesso por um assunto, eu vou estudar até esgotar aquele assunto, aí eu vou indo, eu sou assim. Você não, você é uma pessoa que tem uma mão, uma característica, por exemplo, de uma pessoa que é a mão na massa. Eu me interesso por, geralmente, habilidades manuais, geralmente são coisas que você não precisa estudar muito para fazer, você vai e tem essa habilidade. Não sei se eu estou acertando. Tá certíssima. E você, deixa eu ver. Você também tem um aspecto aqui cônico também da sensibilidade artística. Então, o que pode me dizer que talvez você tenha habilidade para fazer coisas manuais artísticas, digamos assim. Artesanato, talvez, não sei, tô acertando? Tô chegando lá? Tá indo. Tô chegando lá. E aí, vamos lá. Aí a gente olha para a palma da mão, aí a gente vê uma pessoa com muito vigor. Tu tem muito vigor. Tu tens uma mente muito assertiva, no sentido de você saber muito bem o que quer, muito apego à família, muito apegada mesmo. Assim, porque tem gente assim que quer logo sair da família cedo, não é o seu caso. Seu caso é de muito... Se você se separou da sua família, deve ter sido com sofrimento. Bom, para não deixar a Pri morrer de curiosidade, a gente deu uma amostrinha grátis para ela do que a Cristina Mendes é capaz. Agora, se ela quiser mais, ela tem que marcar uma consulta. E você aí também... Fique à vontade para ir na Feira Mística do Lúcio, para entrar no @ da Cristina, que é Astro Alquimia da Cris, tudo junto, e o Cris é com H. E marcar sua consulta e trocar uma ideia com ela. Obrigada, Cristina. Eu que agradeço. Obrigada a você que nos assiste. Beijos a todos.